Você provavelmente deve ter ouvido falar na decisão do STF que saiu recente e tem corrido na internet a notícia de que o STF autorizou, e isso aí não é verdade. O que aconteceu? Existe uma legislação desde 97, que é a Lei 9.514. Ela trata da alienação fiduciária de imóveis. E para quem não sabe, a alienação ela concede o direito ao credor de, em não recebendo as parcelas, acionar via cartório para que em 15 dias você pague a mora sob pena de o imóvel ser leiloado. O que o STF ocorreu com ele? Uma parte que estava devendo para a Caixa Econômica Federal acionou o STF atrás do recurso extraordinário 860.631 para argumentar que para ser válido a tomada do imóvel deveria ser via judicial. Então o banco deveria acionar o Poder Judiciário para se reconhecer o direito de tomada do imóvel. O que o STF declarou? Que a legislação 9.514 ela é constitucional, ou seja, o banco pode sim, por via extrajudicial, tomar o imóvel, e isso não significa que ali os princípios da Constituição estão sendo ofendidos. Vou explicar o porquê. Imagine que você não concorda com a taxa de juros do teu contrato, ou, por exemplo, que tem algum outro tipo de cláusula que possa ser anulado. Qual é o entendimento do STF? A via judicial, que é o direito de acesso à justiça, ele está aberto da mesma maneira. Então você pode ir até o STF, você pode ir até o Poder Judiciário, argumentar qual é a cláusula ou a falta de pactuação que você está impugnando que vai, por exemplo, diminuir o valor da sua dívida. Nesse sentido, o que ocorre? Nós temos que entender o sistema financeiro. Por que a Lei 9.514 ela nasceu? Ela nasceu com a finalidade de fazer a taxa de juro diminuir, que é o spread. Ok? Por isso que quando nós temos lá um financiamento de imóvel ou a tomada de créditos com imóvel em garantia, nós temos uma taxa de juro mais acessível. Se o STF derruba essa legislação, com certeza o sistema financeiro reagiria, cobrando um juro mais alto, por exemplo, quando ele fosse conceder o crédito com hipoteca. Por quê? Enquanto na alienação ele pode expropriar o bem de forma célere, se ele for hipotecado, ele tem que entrar com processo judicial que leva aí no mínimo 5, 6, 8 anos para que ele consiga efetivamente tocar naquele imóvel, dependendo de como o advogado faz a defesa e consegue impugnar o que está ocorrendo dentro daquele processo. Então nós temos que entender que a lei é válida, o STF não foi ele que declarou, ele só reconheceu a constitucionalidade de uma lei que existe desde 97. E também qual é o impacto que isso causaria no sistema financeiro. Isso significa que eu não possa me proteger? Não. Quando você vai analisar um contrato, você tem que ver, por exemplo, quais os requisitos da 9.514 para impedir um leilão. E aí são os requisitos que eu digo processuais da própria lei. Mas quando, por exemplo, fica aqui até um asterisco. Quando eu identifico o perfil do cliente, aquele cliente que não só estou falando sobre ele ter dado em alienação, mas, por exemplo, ele foi e captou recurso em banco e colocou imóvel em garantia. Então, eu compreendendo o perfil, eu sabendo fazer uma análise retroativa, eu consigo implementar uma auditoria com as regulamentações do sistema financeiro em todas as operações que ele fez, para eu chegar no presente, onde ele colocou o imóvel em garantia pela Lei 9.514, e eu ter fundamento para impedir o leilão. É o que eu chamo de descaracterização da mora retroativa. Muitas vezes o contrato está legal, mas a mora está descaracterizada no passado em outras operações viciadas. Lembrando que eu tenho que, para descaracterizar a mora, estar em acordo com o precedente do STJ, que vai falar sobre capitalização de juro ou abusividade. E aí eu tenho que estar atento a como esses temas são discutidos, ok? E ali eu vou poder, por exemplo, alegar que eu não tenho que pagar aquele banco, porque dependendo do perfil é possível sim o endividado ele se tornar um credor, ou eu vou argumentar, por exemplo, como um caso de uma propriedade rural aqui, em que a cooperativa ela não tinha o direito de receber 1.350.000, mas sim 187 mil reais. Então você vai lá e trabalha com aquilo que é o incontroverso, parágrafo 3º do artigo 330, salvo engano, do Código de Processo Civil, e você consegue então uma decisão para suspender a expropriação. Veja o que eu estou dizendo com isso, que mesmo a legislação sendo constitucional,
mesmo sendo possível expropriar o bem em cartório, eu consigo dimensionar outras soluções para que eu consiga, dentro do Poder Judiciário, direito de acesso à justiça sendo reconhecido do mesmo jeito e ter uma boa decisão, ou seja, uma prestação jurisdicional efetiva com a finalidade de defender, por exemplo, a propriedade e, com certeza, impedir qualquer tipo de ato expropriatório. Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com o teu pessoal. É um vídeo muito interessante porque ele vai abrir a sua mente para atuar nessa área e, com certeza, poder prestar uma boa assessoria para os seus clientes.